Felizmente temos um imenso satélite natural bem ao nosso lado, que segue a Terra em sua trajetória pelo universo há bilhões de anos. Na era da exploração espacial, uma corrida acelerada fez com que o satélite recebesse visitas recordes, algo que nunca tinha sido visto na história da humanidade. Algumas dessas missões deram muito certo, outras deram errado, mas o fato é, a Lua foi explorada amplamente e visões raras foram obtidas durante essa corrida. A maioria dessas missões foram orbitais, ou seja, não necessariamente pousavam na superfície lunar. No vídeo de hoje vamos conhecer a vez em que uma sonda dessas que orbitava a Lua impactou contra sua superfície. Atualmente, pequenos robôs móveis estão espalhados por diversas regiões do Sistema Solar. Em Marte, por exemplo, 2 deles estão em plena operação, e a Lua também já recebeu vários. Embora não contem com a presença humana direta, isso pode ser vantajoso, já que simplifica a missão e permite a inclusão de instrumentos científicos altamente sofisticados, comparáveis àqueles usados em laboratórios na Terra. Os rovers marcianos, por exemplo, realizam análises geológicas com uma precisão impressionante e executam uma série de investigações avançadas. No caso da Lua, o processo de lançamento é um pouco mais simples, o que explica por que o nosso satélite natural é o segundo corpo celeste mais bem estudado do Sistema Solar, depois da Terra. Apesar da distância incrível de 380 mil quilômetros, alcançar a Lua ainda é bem mais viável do que arriscar uma missão tripulada para Marte. Mas hoje o destaque vai para o programa Ranger, uma iniciativa da NASA na década de 1960. Basicamente, os Estados Unidos lançaram uma série dessas missões com o objetivo de capturar as primeiras imagens em alta resolução da superfície da Lua. Essas sondas espaciais foram projetadas especificamente para fotografar a superfície lunar, enquanto se aproximavam dela, enviando em tempo real as imagens para a Terra. O processo continuava até o momento em que as sondas colidiam com a Lua, encerrando sua missão no impacto. Dessa forma, a sonda Ranger capturou um impacto épico em uma dessas jornadas rumo ao satélite natural. Na realidade, impactos em objetos celestes não são exatamente uma novidade, e geralmente, quando a missão chega ao fim, é o destino dado para as sondas que vão parar de funcionar. Sendo assim, algumas missões espaciais são projetadas intencionalmente para colidir com os corpos celestes, e essa estratégia tem finalidades bem específicas. Missões como essas também são usadas para evitar a geração de lixo espacial desnecessário. Uma sonda deixada em órbita sem controle pode se tornar um risco para missões futuras ou criar um problema astrobiológico a longo prazo. Ao direcionar o veículo para um impacto controlado, a equipe de controle da missão pode garantir que a nave seja destruída de forma previsível, eliminando preocupações com detritos orbitais e maximizando a eficiência do projeto. Esse foi o caso da missão Cassini, que tinha o risco de cair em alguma lua do sistema de Saturno e contaminar uma região potencialmente favorável para tipos exóticos de vida. Em alguns casos, o impacto faz até parte do objetivo da missão. No caso da missão que foi em direção ao asteroide duplo Dimorphos, o objetivo foi testar a capacidade de desviar a trajetória de corpos celestes, principalmente aqueles potencialmente perigosos. Ao colidir com Didymos, a pequena lua de 160 metros, a NASA buscou alterar sua órbita de forma sutil, mas significativa. Embora a mudança esperada de velocidade fosse de apenas 0,4 mm por segundo, essa variação mínima, se realizada com bastante antecedência, pode resultar em um desvio de milhares de quilômetros, o que seria suficiente para evitar uma colisão futura com a Terra. A escolha de Didymos como alvo se deu porque ele representa um sistema seguro ideal para esse tipo de teste, já que nenhum dos 2 corpos celestes oferecem algum risco de colisão com o nosso planeta. Enfim, mas quanto à missão Ranger, ela não só teve a chance de colidir com sucesso, como transmitiu as imagens em tempo real para a Terra. Para começo de conversa, o programa Ranger, desenvolvido entre 1961 e 1965, não foi um sucesso simplesmente do nada. Foram precisos pelo menos 6 lançamentos para que tudo funcionasse corretamente.
Com um atraso de pouco mais de 1 segundo na recepção das imagens, a sonda Ranger fez história ao capturar seu impacto até o último instante. Enquanto se aproximava da superfície lunar, suas câmeras de alta resolução registravam cada detalhe com uma nitidez inédita para a época. As imagens transmitidas revelavam em tempo real a paisagem acidentada e cheia de crateras, oferecendo uma visão sem precedentes da Lua. Conforme a sonda se aproximava, as imagens ficavam cada vez mais rápidas e detalhadas, até que a última fotografia capturava e mostrava uma visão em close da superfície rochosa, a poucos metros de distância. O impacto da Ranger 9 foi proposital, encerrando a missão de maneira espetacular e proporcionando aos cientistas uma série de dados sobre a topografia da Lua. A decisão de destruir a sonda no impacto foi uma estratégia eficiente, permitindo o máximo de dados possíveis sem a necessidade de um pouso suave ou retorno da espaçonave. Esse evento marcou o ápice de uma série de missões bem-sucedidas do programa Ranger, cujo principal objetivo era fornecer imagens detalhadas da Lua, as melhores da época, antes das missões tripuladas do programa Apollo. A colisão também deixou um legado importante para o futuro da exploração lunar. Os dados obtidos ajudaram a selecionar possíveis locais de pouso para as missões Apollo, garantindo que os astronautas aterrissassem em áreas relativamente seguras e cientificamente ricas. O sucesso da Ranger 9 não apenas demonstrou o valor dessas missões de impacto controlado, mas também mostrou que mesmo nos seus momentos finais, uma sonda pode oferecer contribuições inestimáveis para a ciência espacial. A Ranger 9 impactou na cratera Afonso com 90 km de diâmetro. Ao longo de sua descida, a sonda registrou impressionantes 5.800 imagens. Essas fotos forneceram evidências claras da paisagem lunar, revelando uma topografia suavemente ondulada e cheia de crateras sobrepostas que marcam a superfície da Lua. O sistema de transmissão dessas sondas foi projetado para maximizar a quantidade de dados recebidos antes do impacto final. Na última imagem, no caso da Ranger 9, apenas uma pequena porção do quadro foi recebido nas antenas da Terra. As imagens, enviadas em padrões que cobriam áreas cada vez menores, capturavam tanto grandes porções da superfície lunar quanto pequenos detalhes de crateras e relevos. A transmissão das imagens também serviu para testar a eficiência dos sistemas de comunicação a longas distâncias, algo essencial para o sucesso das futuras missões tripuladas e que era pioneiro na época. No final das contas, a missão Ranger simplesmente registrou um impacto épico na Lua, mas serviu principalmente para abrir as portas para futuras missões que viriam a ser históricas, responsáveis por levar os primeiros humanos à superfície da Lua. A capacidade de registrar imagens da superfície lunar e transmiti-las em tempo real foi impressionante. A missão Ranger foi histórica e essas imagens provam isso. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!